Boa tarde, telespectadores da TV Mundo Maior e rádio ouvintes da Rádio Boa Nova. Para aqueles que me ouvem e que me escutam, podem ligar para a gente aqui e conversar conosco em mais um programa novamente, em que a gente vai falar sobre os assuntos ligados à saúde mental e a interferência que um plano espiritual tem com isso. É o assunto que nós temos falado agora. Meu nome é João Lourenço, a minha formação básica é na medicina, depois fui me especializar em psiquiatria e dentro da psiquiatria em psicoterapia, na qual eu uso um método que nós chamamos de psicossíntese, que é o do Roberto Assagioli, um psiquiatra italiano, que na realidade ele faz o uso de várias técnicas que se complementam desde o Freud, do Jung, do Maslow e o próprio behaviorismo. E o programa de hoje, como nós estamos feitos já há algum tempo, nos últimos programas estamos falando sobre a parte espírita da doença mental. Então eu tenho comentado como é possível, vamos dizer assim, alguém adoecer só por uma questão espiritual, que isso existe, a questão espírita. Porém, não podemos esquecer que o ser humano é um ser sistêmico. Ele é biológico, psicológico, social, espiritual e também está exposto à fenomenologia espírita ou parapsicológica, de acordo com o que você quiser falar, vamos dizer assim, né? E com isso a gente consegue perceber que é como se fosse uma cadeira de 4 pernas, né? Ou um banquinho de 3 pernas, que se uma das pernas quebra, você até consegue ficar sentado ainda, só que desequilibrado. E mesmo que você conserte a perninha que quebrou, as outras 2 estão amolecidas. Vamos falar da fenomenologia espírita, mas temos que ter um cuidado por inteiro, biológico, psicológico, social, espiritual e espírita. Nós estamos aqui ao vivo e podemos receber a sua ligação. Temos várias maneiras de vocês falar conosco, inclusive pelo WhatsApp. E parece que nós já temos uma ligação que quer conversar conosco. Alô? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem é que está falando? Ricardo, aqui da Vila Rio de Guarulhos. Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor João Lourenço? Isso, sou eu que estou falando. O que você traz para nós? Sobre meu nome é Ricardo, sobre a doença e a relação com o espírito, né? Seja bem-vindo. Eu queria uma dica para o senhor, porque assim, Sim. Eu faço quimioterapia, eu tenho câncer no intestino, né? Que aí eu fiz a cirurgia, eu faço quimioterapia para combater o câncer na bexiga e no fígado, né? Sim. E aí eu estou afastado, recebo pelo INSS e tal, estou afastado das minhas funções normais, né? Ok. E eu tenho uma dificuldade, doutor, de dormir. Certo. Eu não consigo, eu não faço nada o dia inteiro praticamente, porque eu fico em casa, eu fico estudando, fico lendo, né? Estudando, né? Eu saio, me divirto e tal. Mas à noite eu não durmo, eu acho que eu sou ligado no 220, eu durmo 3 horas por noite no máximo. Entendi. Agora, quando eu desligo, assim que eu não consigo dormir bem, eu durmo 10 horas direto. Entendi. Mas a minha dificuldade é de pegar no sono, eu fico 3 horas para pegar no sono. De desligar, né? Porque quando você desliga, você dorme a noite toda. Se eu desligar, que nem hoje, ontem eu fui dormir às 3 da manhã, 3h30, 4 horas. Hoje eu acordei 8 horas da manhã para fazer quimioterapia. Certo. Acordei com sono, queria tentar dormindo mais. Certo. Depois que eu vou no embalo, depois que eu pego no sono bom mesmo, aí eu vou 10 horas direto. Entendi. Mas até acontecer isso, eu para ter sono, e sono é fundamental, né? Entendi. Sono, banho, sono, alimentação e oração são coisas fundamentais, né? Entendi. Na vida da gente. Então eu queria uma dica do senhor para, sei lá, algum ansiolítico, será, talvez, alguma coisa assim, ou para passar no psiquiatra, talvez, não sei. É claro que, vamos dizer assim, a gente vai sempre estudar os distúrbios do sono como um sintoma de alguma causa, né? Claro, de alguma causa que vem. Então, você já me contou um pouco da sua história, eu não consigo fazer uma consulta, a gente nem consegue fazer isso, não se deve fazer isso via as mídias, né? Pela mídia, pela televisão ou telefone, se bem que tem um detalhe também, eu uso aquela bolsa de colostomia, né? Certo. Meu intestino é para fora, e para dormir com isso também é complicado, porque você não pode virar... Sim. Mas a sua dificuldade é de pegar no sono, um pouquinho também, né? Mas a sua dificuldade é de pegar no sono. A minha dificuldade é pegar. Depois que eu pego, tanto faz com a bolsa, sem a bolsa, eu durmo 3 horas tranquilamente. Agora, a minha dificuldade é apagar, de pegar no sono. Tanto e aí você que fica, é um absurdo, né? você fica pensando muito? Um maço de cigarro à noite, de tanta ansiedade, para ver se eu pego no sono. E você fica pensando muito nas coisas? Não, assim, eu fico com raiva porque eu não consigo dormir, eu não consigo dormir porque eu tô com raiva. Entendi. É o cachorro correndo atrás do rabo. Eu entendi. Entra num looping, entendeu? Eu entendi. No computador chama de looping.
Então, eu tenho que entender que, na verdade, os meus sentimentos não são... o meu sentimento não sou eu, né? Certo. É só... Eu posso mudar e posso escolher o que pensar, né? Entendi. Eu estou partindo por esse lado aí. Então, eu procuro... Eu entendi. Pensar que em às outras vezes... coisas e, de repente, amenizar, né? Amenizar e não ter tanta impaciência, tanta ansiedade assim. Entendi. E a gente não pode esquecer também que você está fazendo a quimioterapia, né? E ou mesmo a questão, mesmo a ação da quimioterapia em si, né, da substância que vai lá, que mata a célula cancerosa, vamos dizer assim, e não mata a célula boa, né? Mas ela age nas outras células também. E ela pode mexer na questão do seu cérebro. E outro aspecto é quando a célula cancerígena morre, ela também produz toxinas, que também pode alterar o nosso estado de humor, ou a nossa capacidade de pensamento, de sentimentos, né? E aí, é que você está me contando uma coisa que me parece muito lúcido. Talvez, quando eu digo assim muito lúcido, não é que você estava não lúcido. Você tem uma percepção muito clara de tudo que acontece com você. A impressão que dá, pelo que você me conta, né, é que dormir é perder o controle da situação. Deu para entender? Entendi, não perco o controle. Agora, por exemplo, a quimioterapia para mim tem sido santo remédio, que eu passo bem. Ao invés de passar mal, eu passo bem na quimioterapia. Então, parece que ela tira a tua ansiedade, não é isso? Exatamente, eu fico elétrico. Depois da quimioterapia me dá muita energia. Ah, entendi. Interessante isso, porque isso é que pode talvez estar mexendo com o teu sono. Exatamente, porque eu fico... eu fiz quimioterapia hoje. Hoje eu vou ter dificuldade de dormir, amanhã, depois do quarto dia aí que eu começo a... O pessoal fica baqueado na quimioterapia, fica meio sonolento, meio sem força nas... Eu, ao contrário, eu fico ligadão, energético, entendeu? Quer dizer... Então, eu vou te dar uma dica, sabe? Conversa com o seu médico lá, o que faz a parte da oncologia, e fala para ele desse efeito do remédio. Eu que acho que é importante que ele saiba, tá? Na próxima sessão eu vou comentar com ele então para ver. Porque às vezes, é muito interessante, às vezes a pessoa que faz químio, ela tem que tomar remédios para amenizar os sintomas de efeitos colaterais, por exemplo, as náuseas, os vômitos. No seu caso, está alterando o teu sono. Não acho que ele tem que dar remédio para você dormir. Mas existem algumas medicações que eu chamo de inocentes, que ele pode dar para você que dá sono, né? E isso já seria o suficiente nesses primeiros dias depois da químio. Ah, tá. Ok? Tá, então eu vou dar uma comentada com ele então. Conversa e depois você dá uma devolutiva para nós, conta para nós o que aconteceu. Tá bom, eu dou um retorno para você, tá bom? Tá, eu fico esperando. Obrigado, boa tarde. Muito Até obrigado. mais, obrigado a você pela sua participação. Tá. O Maurício aqui está falando para mim que tem também um WhatsApp, Maurício. Então vamos ver aqui, mandaram uma pergunta por outra mídia, né? Que a gente fala, né? Que essa é a quarta revolução industrial, né? Qualquer coisa que você inventar, se não couber no celular, não vai dar certo. Né? Tudo tem que caber no celular agora, né? Acho que é esse aqui, né? Do Alexandre? Ok, olha, ele diz assim, olha. Boa tarde, doutor João. Primeiramente, obrigado. Desde julho de 2017, comecei com uma crise de ansiedade incrível, pensamentos intrusivos sérios contra a minha vida. Fui ao psiquiatra que me deu fluoxetina 50 miligramas. Piorou a situação. Comecei a fazer terapia. Com isso, mudou a medicação para sertralina 50 miligramas. Também não me adaptei e agora tomo 25 de sertralina. A ansiedade e as crises melhoraram, pensamentos também. Mas o problema é que tenho muita recaída. Já estou pensando em fazer alguns tratamentos, tais como constelação familiar, Theta Healing, terapia de vidas passadas. É válido? Lembrando que começo a estudar o Evangelho dia 22 de fevereiro. Até liguei no seu consultório, mas não tenho condições de pagar. Me ajude, por favor, me dê um norte. Quero tirar esses pensamentos terríveis. Grato, Alexandre Rodrigues. Bom, vou começar aqui sobre essa colocação que ele disse aqui, né? Se por acaso alguém precisar de tratamento e ligar no meu consultório, provavelmente você vai ouvir os valores normais ou até quanto eu cobro das pessoas para conversar com ela, mas eu não deixo de atender, ok? A gente pode discutir sobre isso.
Mas, fecha parênteses, não vou falar mais sobre isso, porque eu não uso a TV Mundo Maior ou a rádio para fazer propaganda de mim, ok? Eu vim aqui para propagar a doutrina espírita. Então eu sou um mero palhaço espiritual, vai? Eu chamo a atenção para a doutrina, mas não quero me promover com isso, tá? Então a gente pode conversar sim, essa questão do valor a gente conversa junto e ninguém deixa de ser atendido, tá? Agora aqui é o seguinte, você está desde julho do ano passado tendo essas crises. É meio difícil dizer como que foi que isso aconteceu, ou por que que isso aconteceu, tá? Porque eu não tô fazendo uma consulta. Mas você já está sendo atendido e está tomando algumas medicações que é capaz de aliviar certos sintomas. Lembrando que todo remédio psiquiátrico, então eu vou colocar no plural, todos, unanimemente falando, todos os remédios psiquiátricos, todos são sintomáticos, eles não tratam absolutamente de nada, tá? Eles só aliviam os sintomas para que eu, aliviado, possa ouvir uma terapia, fazer uma constelação, fazer até uma regressão de memória se for necessário, se tiver indicação para isso. Agora, aliviados os sintomas e eu buscando a terapia, eu vou buscar qual é a causa disso. E eu descobrindo qual é a causa, eu tenho que atacar esta causa. E aí é que então que eu falo uma coisa interessante, pegando o mote do programa que está falando sobre a influência espiritual, né, a influência espírita, né? Normalmente, pensamentos como esse que invadem a mente da gente, eles invadem porque eles têm acolhida, tá? E eu não estou acusando ninguém, muito menos você, de que você chama esses pensamentos, mas inconscientemente deve ter alguma coisa na sua mente, seja ela presente ou remota, que atrai e acolhe esses pensamentos. Então nós temos que trabalhar os seus pensamentos, não aqueles que entram na sua cabeça. E aí vem uma coisa interessante, você pode fazer uma assistência espiritual, porque se for uma influência negativa, que por algum motivo você atraiu com os seus pensamentos inconscientes, a gente já vai ajudando essas pessoas, porque às vezes nós é que estamos atrapalhando o que a gente chama de obsessor. Ele só vem antenar com a gente, e às vezes vem até tentando ajudar e não consegue, né? E além disso, também fazer algum tipo de recuperação espiritual. O que é recuperação espiritual? O que está dentro da assistência espírita, vamos dizer assim, que é praticar o evangelho, que no fundo é buscar dentro da gente aonde ainda a gente guarda de maneira disfarçada de nós mesmos, por isso que está no inconsciente, alguma nesga de egoísmo, alguma nesga de orgulho ou alguma nesga de apego. E a gente precisa fazer isso não sozinho, tá? Tem que ser com a ajuda de alguém. Por quê? Porque se a gente pudesse se auto-enxergar, tudo bem, mas a gente não consegue se auto-enxergar. Precisa de alguém que nos, carinhosamente, né, nos aponte, nos aconselhe, nos orienta. E isso pode ser conseguido com um terapeuta, pode ser conseguido com um amigo, pode conseguir com um conselheiro num centro espírita. Porém, tem que ser uma maneira, tem que ter um sistema e um método. Não adianta só eu chegar para você e falar assim, é isso. Tá bom. E aí, o que eu faço com isso? Como é que eu faço para mudar? Além do diagnóstico, tem que ter também a proposta terapêutica. Além de perceber o que tem que saber como sair daquele velho hábito. Então, a sugestão faça o tratamento medicamentoso, que é só 30% do tratamento, mas faça o atendimento psicológico, se mantenha participando da vida social, trabalhando, estudando e participando da vida. Procure rever os seus valores ético-morais através de alguma técnica que te ajude, que pode ser através do Evangelho, e também uma assistência espiritual, para poder trabalhar com a fluidoterapia e a eventual desobsessão, se ela estiver ocorrendo. E principalmente, quando eu falo para todos os meus pacientes, não obedeça às vozes, certo? Seja qual for o pensamento que você estiver tendo, se ele é intruso, ele é intruso. Por mais que ele seja gostosinho, sabe? Que nem dor de cotovelo, sabe? Você me deixou, é tão gostosinho aquilo. Não entra no gostosinho, tá? Contrarie-se. Está mandando você fazer uma coisa esquisita? Não faça. Mas também não dialogue com a vozinha, não fique dialogando com ela. Mantenha o foco no que você está fazendo. É uma dica que eu dou, até que as coisas vão se esclarecendo e você, rompe com esse link que facilita essa percepção, ok? Nós temos um outro ouvinte na linha, né? Alô, boa tarde? Alô?
Acho que ele ficou na linha e o trem passou. Aí pegou ele lá. Então vamos ver. Alô? Estou ouvindo uma vozinha lá no fundo. Enquanto isso, na sala de justiça, nós vamos ver aqui. Mais um WhatsApp. Tem mais um WhatsApp, né? Então vamos lá. Olá, doutor, tudo bem? Me chamo Marcos e queria pedir uma ajuda para o meu pai que tem 70 anos e tem dificuldades para dormir. Assim como o último caso, ele toma vários remédios e não resolve. E esse problema iniciou depois que ele ficou internado durante um período para tratar de problemas na coluna. Será que esse problema é de ordem psicológica ou espiritual? Então, Marcos, como eu estava falando agora há pouco, todo problema tem um contexto biopsicossocial, espiritual e espírita. Não dá, a gente fala isso de uma visão sistêmica do ser humano. Às vezes, a causa primária pode ser só espírita, mas ela vai influenciar em todas as outras. Então, não adianta eu tratar só a parte espírita e talvez não cuidar do biológico, do psicológico. Se seu pai fez um tratamento no hospital, ele deve estar tomando alguns remédios que podem estar mexendo no sono dele. Às vezes, pessoas idosas, se eles ficam internados, às vezes eles passam muito mal emocionalmente. E aquilo passa a ser para eles como se fosse um trauma. Então, ele talvez precisasse conversar sobre isso, porque a gente não sabe, eu não sei, né? Em que hospital que ele ficou, se ele sofreu algum procedimento, se ele está com dor crônica, se ele está com alguma imobilização do corpo dele, alguma deficiência física, né, no sentido de locomoção ou coisa parecida. E aí, ele pode estar com alguns incômodos e às vezes o idoso não tem, como é que vamos dizer assim, muita coragem de falar, né, o que ele sente, o que ele pensa. Às vezes o idoso acha que ele é um estorvo, né? Às vezes ele não quer comentar as coisas e aí ele vai aguentando sozinho, né? Aí vem aquelas coisas do tipo, os remedinhos para dormir. Tudo bem, a gente não se nega a dar. Principalmente se a pessoa está muito tempo sem dormir, ela começa a ficar meio perturbada. E o idoso começa a ficar ruim também. Não tem problema nenhum dar um remedinho, desde que a gente não acha que dar o remédio resolveu o problema. Tem que pesquisar, tem que ver. Pode ser uma série de coisas que estejam acontecendo, perturbando o sono dele. Tanto espiritualmente, como biologicamente, psicologicamente, até socialmente, tá? Às vezes a gente acha que está, por exemplo, eu gosto tanto do meu pai que eu quero que ele vai dormir em casa depois da cirurgia. Só que na sua casa ele não consegue dormir por causa do barulho das crianças. Então, por mais que você goste do seu pai, a sua casa não é o melhor lugar para ele. Então, talvez dá um pouco mais de trabalho ir até a casa dele, cuidar dele lá, do que deixar na sua casa. E às vezes eles não falam nada, porque eles veem a boa vontade do filho e fica lá se queixando ou falando para um para outro, aí cai no ouvido do médico, o médico vai lá, tuxa um remédio nele, que talvez não vai fazer tão bem. Então eu sugiro discutir isso com médicos, com ortopedista, e talvez, quem sabe, ele até pudesse conversar com uma psicóloga, para ele poder falar alguma coisa que esteja acontecendo com ele na sua intimidade, mas não na casa dele. A gente pega ele, leva ele até o consultório para ele poder perceber que está em outro momento, né, em outro lugar, né? Tem mais um WhatsApp, não? Mais um telefone? Alô? Alô, boa tarde? Minha televisão aqui, doutor. Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem está falando? Silvio, de Minas. É de Minas Gerais, Silvio? Isso. Que cidade? Prazer, doutor. Que cidade de Minas? Eu estou pertinho de Valadares. Ah, legal, seja bem-vindo. O que você traz pra gente? Deixa eu te falar, eu que sempre quis ligar e te fazer uma pergunta, eu acho que eu sou meio assim, meio tantã, digamos assim. Meio tantã? Mas é que assim, eu nunca procurei um psiquiatra, tomo medicação controlada desde 2001. Tá. E ultimamente os probleminhas têm avolumado, minha cabeça tem ficado meio perturbada. Na noite que eu não durmo, no dia seguinte parece que tem aqui um buraco na minha cabeça. Uhum. Quando está mais ou menos normal, de vez em quando, é como se viesse em uma espécie de vibração, uma figura assim, como se a minha mente buscasse uma figura de alguém de terno e gravata, com traços chineses assim, japonês, não sei. Não sei se a minha cabeça já está perturbada. Entendi. O que você pode me dizer, por favor? Desculpa, você falou seu nome, eu já esqueci. Silvio, doutor. É Silvio, eu até guardei que era o nome do meu primo e acho que preciso rever
o quanto eu gosto do meu primo, né? É o Silvio. Então, Silvio, nós estamos no intervalo, Maurício? Vai para o intervalo? E Silvio, o Maurício está me dizendo que nós vamos para o intervalo, mas não desliga o telefone, que assim que a gente voltar, eu já volto a falar com você de novo. É para eu não desligar? É, isso, que eu vou falar com você. Desde já agradeço. Obrigado. Até já, até daqui a pouquinho. A gente vai dar um intervalo e a gente volta já já. Nós convidamos você a pensar sobre duas frases que se encontram no Evangelho. Na primeira, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O Espiritismo traz luz para a sua vida? Se você respondeu sim, então pense nessa segunda frase. Ilumina a todos os que se encontram na casa. Ilumine a casa mental da humanidade com a campanha Espiritoteca. Entregue páginas de luz. Serão 20 mil livros espíritas entregues onde pessoas precisam de iluminação. A partir de R$ 12,00, você patrocina a entrega de livros em hospitais, presídios, locais públicos e até na montagem de bibliotecas em centros espíritas. Os livros serão entregues pelos padrinhos da campanha, os comunicadores William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço e o Franklin do programa Mutirão. E o melhor, você vai receber recompensas de acordo com a quantidade de mentes que você iluminar. Agradecimentos, mensagens personalizadas com o seu nome e até a oportunidade de entregar os livros junto com um dos padrinhos da campanha. Acesse mundomaior.com.br ou ligue para 0 operadora 11 4966 5775. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gagete que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde a aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Novamente no ar, estamos aqui continuando. É um programa em que a gente fala dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E estamos com o Silvio, que fala lá de Minas Gerais. Silvio, você está aí, Silvio? Estou sim, doutor. Ok. Estou aqui atento. Ok, você estava me contando então que você já toma remédio desde 2001. 2001. Entendi. E você, te deram um nome para o que você tem? Desculpa? Deram algum nome para o que você tem? É assim, na altura que eu comecei a tomar remédio, o médico me recomendou, um clínico me recomendou um neuro, e o neuro falou para mim que era uma soma de várias coisas, mas não explicou certo o que era. Certo. Mas assim, me informaram, né, perguntaram se eu era consumidor de algum tipo de álcool, droga. Certo. E graças a Deus não sou, então eu fico mais ou menos atento em descobrir mais ou menos o que pode estar acontecendo comigo. Entendi. E nesses anos todos você chegou a fazer terapia também? Não, nunca cheguei não, doutor. Não. E você toma o mesmo remédio? As mesmas medicações. As mesmas? Alprazolam, triptilina. Como é que é o nome desse segundo? Alprazolam e amitriptilina. Amitriptilina, tá. E se você para, você sente diferença? Desculpa, não consegui ouvir.
Tipo, se você já tentou parar de tomar e deu alguma diferença? Ah, dá diferença, aí altera, não consigo dormir direito. Durmo sempre tendo pesadelos, me vendo em lugares tristes demais. Sonhos ruins? Sonhos ruins, Tá. Enquanto você está tomando, você não tem sonho? Não tem insônia não, e tipo assim, quando tem um sonho enquanto estou tomando remédio, geralmente sonho com coisas melhores, entendeu? Quando acontece de eu lembrar de um sonho, né? Entendi. Tá bom. Porque uma coisa que você... Porque esses 2 remédios que você toma são remédios que dão sono, tá? A amitriptilina, os 2 dão sono. A amitriptilina, ele é um antidepressivo, conhecido como antidepressivo tricíclico. Dos tricíclicos, é o que mais dá sono. Então eu fico imaginando que eles te deram, ou porque tinha alguma coisa ligada à depressão, e ao mesmo tempo já ajudavam na questão do sono. O alprazolam, ele é um ansiolítico, ele é um remédio tarja preta, né? Tarja preta, Isso, e ele é para tirar a ansiedade, e algumas vezes é usado também à noite para ajudar as pessoas a dormirem. É que você usa isso há quase 20 anos. Foi 2001, quase 20 anos. Há quase 20 anos. E não perdeu o efeito? Desculpa? Não perdeu o efeito, você toma e se sente bem? Não, o efeito não perdeu não, é mais ou menos, posso até ter acostumado com ele, mas eu estando com ele, eu não sinto alterações não. Tá. E aí, quando te deram esses 2 remédios, qual era o sintoma que eles estavam querendo te ajudar a tratar? Eu tinha falta de sono, a cabeça doía muito, e hoje ainda, se eu não tomar o alprazolam, dói muito a cabeça. Então, agora estou entendendo. Talvez, provavelmente, eles devem ter tratando você do que eles chamam de cefaleia enxaquecosa. Exatamente. Isso. Então tá bom. Algumas vezes não, normalmente a enxaqueca é como se fosse uma crise convulsiva, sabe? Um ataque epilético. Quase isso. Oi? Em mim, quase isso. E por quê? Só que em vez da pessoa ter aquela crise que cai no chão e baba e faz xixi, são as artérias do cérebro que começam a se contrair. E elas doem quando acontece isso. E existem vários tratamentos para isso, várias medicações para isso. A amitriptilina é um ótimo medicamento. E por que é um ótimo medicamento? Porque foi o primeiro antidepressivo que surgiu no mundo. Então, quanto mais antigo é um remédio, mais seguro ele é. Por quê? Porque a gente já sabe tudo o que acontece com ele. E uma coisa que é mais interessante, você está tomando a mesma dose o tempo todo, não é isso? Antes, eles me passaram para tomar a menor dosagem de manhã e à noite. Depois suspendeu para tomar só à noite. Ok. E o alprazolam continua sempre na mesma dose? A mesma dose. E você não sente vontade de aumentar? Não sinto vontade de aumentar, não. Que bom. Então, por que eu estou falando isso? Que o único cuidado que nós vamos ter que ter aí é pelo uso prolongado de um remédio tarja preta. Mas depois de tantos anos, eu ouvindo você falar, você me parece tão dono de si, sabe? Tão proprietário da tua ideia e do teu pensamento, que a ideia que dá é que o remédio não está fazendo mal para você pelo uso prolongado, mas está aliviando um grande problema seu, que é a cefaleia enxaquecosa, né? Enxaqueca, né? Exato, é verdade. Então eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, não. O que a gente poderia fazer é algo a mais, sabe? Em relação às medicações, eu acho que você está muito bem atendido. Você está usando 2 remédios antigos, consagrados, e que, mesmo por uso prolongado, não vai causar dano no teu cérebro. Mas eu acho que a gente não deve ficar só usando alopatia, sabe? Eu acho que a gente podia usar outras medicações, outros tratamentos, que a gente chamaria de complementares, como acupuntura, se é que você já não fez, né? Não, nunca fiz. Na realidade, eu estou num distrito muito atrasadinho, doutor. A gente não tem acesso a quase nada. Eu entendi. Mas... uma coisa que eu queria muito que tivesse por perto também, uma casa espírita, que de alguma forma ajuda, apesar de eu ter entrado numa poucas vezes, né? Eu ia chegar nisso também, porque a gente conhece questões energéticas que causam sensações dolorosas sem causa orgânica, sabe?
Então as medicações aliviam até que a gente vai descobrir essa causa energética. Por isso que eu sempre falo, é biológico, psicológico, social e espiritual. A cadeirinha. É a cadeirinha. Por isso que o que eu vou te incentivar a fazer, né? Você mora num lugar que você falou que é mais simples e que não tem muito acesso a essas coisas, né? Verdade. Então eu sugeri que você busque essas coisas. Já que não tem aí, vá em algum lugar que tenha, né? E que você possa fazer uma assistência espiritual, nem que seja aquelas, o que eles chamam de cirurgia espiritual, que é entre aspas, né, cirurgia, mas que vai trabalhar com a questão energética, né? E aí, no Brasil, nós temos várias casas espíritas idôneas que fazem esse tipo de procedimento, que na realidade não é um procedimento. Eles trabalham com o ectoplasma, trabalham com as energias, com os fluidos, né? E que se for alguma coisa que esteja causando esse sintoma em você, vai ser retirado ou removido. E paralelamente a isso, essas técnicas alternativas de fitoterapia, né? Eu não gosto de chamar de alternativa, porque não é que a gente alterna. Agora eu vou tomar remédio, agora não tomo mais, agora eu vou tomar passe, agora não tomo mais passe. Isso seria alternativa, a gente chama de terapias complementares, né? Complementares, é isso. E a acupuntura, para eles que trabalham com acupuntura, cefaleia é feijão com arroz para eles, né? É mesmo, doutor? Para eles, esse trabalho, isso aí é tirar com a mão. Eles tratar dor de cabeça para eles é muito fácil. Eles têm bastante conhecimento a respeito disso já. Vou tentar me informar. Isso. Eu acho que vale a pena, viu? Nem que você se desloque por um tempo para algum lugar para fazer esse tratamento e depois você volta para sua casa, né? É verdade. E quanto àquilo que eu disse para o senhor a respeito de me vir na memória alguma coisa, parecendo que vem... É como se fosse vibração, mas quase a fotografia com traços chineses ou japoneses, coreanos lá. Eu não entendi. Da memória? Assim, eu estou assim, mais ou menos desligado em qualquer coisa que prende a minha mente e me voa um pouquinho, minha mente voa um pouquinho e eu acabo tendo a impressão de que estou vendo, ligando a minha mente a alguma coisa com traços. Entendi. Traços reais. Eu entendi. Então isso confirma que provavelmente a sua dor de cabeça é de origem epilética. E por que eu estou falando isso? Não é porque você vai ter convulsão, é que você também tem uma facilidade de dissociação psíquica, que é o que a gente chama brincando de viajar na maionese, não é isso? Agora, sim, entendi. Entendeu? Então, e isso é uma característica de quem tem algum tipo de percepção mediúnica e precisa cuidar disso. Não que você vai ser um Chico Xavier, um Divaldo, porque o mediunato é meio raro a gente encontrar. Mas todos nós somos influenciáveis pelos espíritos. Em alguns momentos, essa influência aumenta. Então, a gente fica achando que é médium. Mas aí você vai lá no centro espírita, faz assistência espiritual, aquilo que era uma mediunidade patente se torna latente de novo. Então, eu acho que essa sua capacidade imaginativa tem muito a ver com essa sua sensibilidade, vamos chamar mediúnica, e que tem um correlato orgânico que é epileptoide, como a gente fala. E aí, esse lado epileptoide se expressa para você, sintomaticamente falando, com a cefaleia. Sim, senhor, entendi. Faz sentido o que eu estou te falando? Aí nós estamos fechando a cadeirinha, né? Tá bom, doutor, obrigado. Desculpa aí tomar seu tempo. Não, imagina. O tempo é de Deus, né? Não, mas nós estamos só distribuindo. Eu trabalho com uma única pessoa há muito tempo, desculpa. Não tem problema, seja bem-vindo, tá? Não precisa pedir desculpa não, é a gente que agradece a sua participação. Muito obrigado. Depois volta com a gente aqui e conta como que você ficou. Tá, brigadão, doutor. Tá bom, boa sorte, viu? Tá, obrigado, tudo de bom. Até mais. Tchau. Até mais. Então o Silvio nos ilustrou bem o que é essa parte biopsicossocial espiritual. E aí a gente podia perguntar assim, puxa, mas que azar desse moço, né? Foi para um lugar que não tem nada? Não sei, eu não me atrevo a fazer um abaixo-assinado pedindo para Deus satisfações a respeito da vida dos outros. Eu não sei, talvez ele precisasse ficar esses 18 anos nesse estado. É gozado isso, porque é como a gente fala assim, se você faz um pão, né, aí você põe fermento lá no pão e já põe no forno, ou tem que esperar ele crescer? Tem que deixar ele quieto no canto? Então, para mim, tudo na vida é um fermento que faz a nossa massa bruta se transformar
num pãozinho gostoso. E esse fermento chama-se amor, né? Então eu acredito que o fato de talvez ele ter repensado essas coisas, ter redescoberto algumas coisas, chegou, olha, acho que agora a massa dele está pronta para ir para o forno. Então as coisas começam a acontecer. Por isso que eu digo que no mundo não existe nada de certo nem de errado. Deus não faz nada certo nem errado. Ele só faz o que é possível, né? Então você olha para você e pede para Deus o que é possível para mim, né? E então eu oro a Deus para saber qual é a vontade dele sobre mim, porque eu sei que ele só quer o que é possível. E assim que ele falar o que eu quero, eu vou executar. Não vai ser nada pesado, né? Tem mais algum WhatsApp, Maurício? Tem? Então vamos lá. Acionando a maquininha, né? Puxa, tem bastante aqui, né? Hoje. Então vamos pegar aqui o Marcos, né? Depois vem o próximo, né? Então é a Érica, né? De São Miguel Paulista. Ela diz assim: toma um remédio controlado chamado Rivotril. Não tomo ele todos os dias, tomo só quando preciso mesmo. Às vezes de 8 em 8 dias, às vezes uma vez por mês. Tenho predisposição a glaucoma. Uma médica me disse que o Rivotril pode acelerar o problema. Outro médico disse que não. Gostaria de saber se o Rivotril, mesmo tomado somente de vez em quando, pode acelerar o glaucoma. Essa é a pergunta dela, né? Tá bom. Então, Érica, é o seguinte, alguns remédios na psiquiatria realmente é contraindicado quem tem glaucoma, mas também não são todos os glaucomas que têm contraindicação. O glaucoma que mais você tem contraindicação é o que eles chamam de glaucoma de ângulo fechado, porque na realidade é um líquido que circula onde tem o nosso cristalino, que tem que passar por um circuito. Esse circuito, às vezes, ele está muito estreito, e aí demora para circular, vai aumentando o líquido num lugar onde não devia, aumentou a pressão intraocular, né? E às vezes esse lugarzinho por onde passa, ele não fecha, mas ele tem um ângulo fechado. Aí qual é o problema, né, disso? É como se fosse um cano que, em vez de ser reto e fino, ele dobra. O que pode acontecer com alguns remédios? Por ele mexer na dilatação da pupila, ele vai mexer também nesses ângulos desses caninhos. E se ele dobrar de vez, aí é que não passa mais mesmo o líquido, fica acumulado e aí você tem uma piora do glaucoma e é uma dor muito ruim e muito perigosa, porque pode afetar o nervo óptico e você perder a visão. O Rivotril não é um dos remédios que faz isso, tá? O que eu poderia sugerir para você, se você toma de vez em quando, existem fitoterápicos, que eu já até comentei aqui em outros programas, que podem ajudar você a aliviar a ansiedade ou conciliar melhor o sono depois de um dia muito atribulado e que não precisa ser um remédio tarja preta como o Rivotril, tá? Normalmente os remédios que aumentam a pressão, que tem um risco, nem todo mundo aumenta, mas que tem um risco, são os antidepressivos, principalmente os tricíclicos, tá? Então o Rivotril não tem problema, mas eu sugiro que também você não fique estacionada no Rivotril, tá? Você pode acabar ficando meio que dependente psicológica dele. Procure um bom fitoterápico. Eu não vou citar nomes aqui, mas porque cada um tem um jeito. Eu já até falei em outro programa para que serve cada fitoterápico, né? Mas fica a sugestão, tá? Nós temos um ouvinte na linha? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem está falando? É o Alexandre. Ô, Alexandre, você fala da onde? São Paulo. De São Paulo? A capital? Embu das Artes. Embu das Artes. Seja bem-vindo, Alexandre. O que você traz para nós? Quem está falando? Aqui é o Dr. João, do programa Novamente. Tá, na verdade já até mandei um WhatsApp, mas eu acho que... eu já respondi ele, não foi? Foi, mas acho que no mínimo eu queria falar com ele, né, dar uma gratidão também pelo programa e tudo, entendeu? Tá bom, seja bem-vindo. Mais de meses que eu tento falar e não consigo aí. Tá bom, conseguiu agora. Fica tranquilo. O que você traz pra gente, Alexandre? Oi? O que você quer falar com a gente, Alexandre? Não entendi. O que você quer conversar conosco? Com você? É. Não, eu quero falar com o Dr. João. Sou eu. Oi, Dr. João. Eu te mandei um WhatsApp, você me respondeu há pouco. Ah, ok. Então, eu vi que foi você.
Ah, tá. Eu queria te agradecer pelo Ah, você está me ligando para agradecer o que eu já falei. né? Ah, tá bom, Alexandre, obrigado pelo carinho. Eu que não estou entendendo. Assim, né? Tá Só bom. de ouvir a palavra de uma pessoa que está com uma luz melhor, né? Eu entendi. Já acalenta um pouco a alma. Eu entendi. Eu que agradeço seu carinho, Alexandre. Seja bem-vindo, viu? Tá? Só uma pergunta que ficou faltando. Sim. A constelação familiar, ela é bem-vinda nesses processos de ansiedade, né? Sim. Hoje a constelação é um recurso muito interessante. Quem criou o psicodrama, né, foi um psicólogo, não sei se é que o nome dele é Moreno. Mas alguns autores, como o Bert Hellinger, ampliou a técnica dele. E o próprio Bert Hellinger, quando veio para o Brasil e começou a ver como que a gente faz aqui, ele começou a perceber que existe algo que transcende, que não é só uma técnica psicodramatista, vamos dizer assim, tem algo que transcende energeticamente. Então, alguns casos, a gente percebe que os casos se beneficiam bastante dessa intervenção e ela é tão intensa e forte que você não pode fazer mais de uma vez por semestre ou uma vez por ano. Então, eu até sugeriria que se você pudesse fazer, ia te ajudar bastante. Ah, tá. Você mora aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. Então, o que eu ia sugerir é que você procurasse um Instituto Evoluir, né? Da Maria Delmar, né? Ela está sempre recebendo pessoas que eu encaminho para lá, né? Entendi. Eu acho que quero deixar um recado também para todos os telespectadores, que é assim, como você está falando muito do mundo virtual, essas coisas de geração, a minha ansiedade, doutor, começou com coisas, vendo manchetes de suicídio, né? Fotos em geral, casos em geral, internet, na internet ela é vasta, ela tem tudo. E a partir de julho eu comecei a ver certas coisas, porque morreu alguns cantores que se suicidaram, tiraram a própria vida, e eu comecei a entrar nesse mundo, né? Virtual, entendi. lendo histórias, vendo fotos, e de lá para cá parece que os obsessores, eu acredito muito nisso, acabam encostando na gente. Né? Eu entendi. E é por isso que eu estou nesse quadro um pouco assim, depressivo, ansioso, de querer tirar a vida. O que eu vou sugerir para você, Alexandre, que o Maurício está falando aqui, nós estamos no finalzinho do programa, né? Tá. Que às vezes não é você que acontece com isso, que acontece com qualquer um de nós. De a gente entrar meio numa vibe, sabe? Numa vibração meio ruim. Então, o que eu sugiro é você se contrariar, né? Não entre nessa vibe, não faça. E, pelo contrário, tenta fazer alguma coisa que te leve para o oposto daquilo que você está entrando, né? Tá bom? E é um recado não só para mim, para todos os telespectadores. Não entrar nessa vibe de coisa ruim, não. Exatamente. Tá bom? Obrigado, viu, Alexandre, por você ter participado com a gente aqui. Nós vamos ter que encerrar o programa. Eu que te agradeço e o estudo da minha doutrina começa dia 22. É isso aí. Seja bem-vindo. Né? Um dos incentivos foi ouvindo o seu programa aí, tá bom? Ok, muito obrigado. Um abração, viu? Um abraço. Ok. E a gente vai aqui encerrando o programa novamente e peçamos a Deus que possamos estar aqui na semana que vem para mais um programa que nós vamos falar da saúde mental à luz da doutrina espírita. Até lá.